O Washington, para mim, assim, é a Clarice Gurgel Valente, literalmente, né? A Clarice no papel de mãe, 24 horas, porque assim, já viu o Pedrinho, desde Berna, mas agora já nasceu o Paulinho. Então, são os 2 filhos. Eu fico pensando, né, assim, como é que ela, como mulher, assim, conciliava a maternidade, esposa de diplomata, só que ela também era uma escritora. Então, como conciliar? E ela conciliou muito bem. Isso aqui eu acho que é incrível, né, Paulo, o que eu acho? A Clarice estava grávida de 3 meses, quando eles vão para Washington, né? Eu nasço em Washington em fevereiro de 53. Aí os meus pais já estavam lá. Eu nasci na George Washington University Hospital. Essa foto sou eu no sofá da sala. Ela diz aqui na legenda atrás, ele interessado pelas flores do vestido da mãe dele, 5 meses. Repare nas cortinas, pelo amor de Deus. Certamente era um recado para as irmãs, cujo assunto de cortina faz parte. É um período realmente da maternidade, eu acho que assim, da vida em família. Porque a Clarice tinha 32 anos quando ela foi para Washington. Então, imagina, uma mulher de 32 anos grávida do 2º filho, já com o 1º filho, quer dizer, e ela assim, já tinha 3 livros publicados. Tinha publicado um 1º livro de contos. Então, assim, era aquela mulher ainda vivenciando tudo isso, era tudo muito... é tudo muito novo para ela. Então, assim, a década de 50 foi uma década realmente assim, de amadurecimento em todos os sentidos. E a literatura teve que... Não é que ela tem que deixar de lado, porque ela nunca deixou de escrever, né, nos contos, mas você vê que ela passou praticamente uma década em função da Maçã no Escuro, né? Nesse sofá onde ela sentava com a máquina de escrever, foi a Maçã do Escuro escrita ali também, o conto infantil, o Mistério do Coelho Pensante. O Mistério do Coelho Pensante também, né, que foi uma experiência, sofá, né? Foi uma experiência... Esse sofá é protagonista. Um dia eu interrompi e disse, olha, você está escrevendo muito, por que você não escreve uma história para mim? E aí ela realmente escreveu a história absolutamente real da fuga dos coelhos que a gente tinha numa gaiola em casa. De repente um coelho fugia e a garotada na rua toda gritava, Mrs. Valente, Mrs. Valente. E o mistério, por isso que o livro se chamou Mistério do Coelho Pensante, é porque ninguém descobriu como que ele saía da gaiola, que era absolutamente vedada. Então, é curioso que a transcrição que a Clarice faz é muito factual. Mesmo quando ela relata conversa entre os meninos, parece que ela tinha um gravador ligado naquele momento. Então, esse conto foi escrito primeiro em inglês, ficou numa gaveta há muito tempo, e um editor, 10 anos depois, perguntou, você não tem um conto infantil? Aí ela disse, não tem, mas tem um, sim. Aí ela tirou da gaveta, foi traduzido, e daí ela acabou fazendo mais 4 ou 5 contos infantis. O livro é dirigido a mim, eu sou vocativo, né? Conta a história para mim. A história é bem verdadeira e o mistério permanece. Curioso que aquela rua de cidade tranquila, né, era Chevy Chase, e as crianças todas brincavam no meio da rua, correndo, não sei o quê. E aí ela era Mrs. Valente. E uma curiosidade, os outros bichos, tinha o Jack, aquele cachorro que vocês compraram, Jack, mas assim, quer dizer, vocês tinham vários bichos nessa casa. A casa foi sempre cheia de bichos. Você lembra, além pato, do pato também? O Jack tem algumas fotografias dele, inclusive o Jack foi registrado na prefeitura de Washington. Você registrava o animal
com o sobrenome. Então ele era Jack Valente. Então, Não, a casa foi comprada por eles, é uma história curiosa, surgiu uma oportunidade. Era uma casa que tinha um jardim com uma árvore muito bonita na frente e tinha um quintal, que a gente tinha horta, tinha esse tipo de coisa. Subúrbio de Washington, classe média, digamos, alta, e tinha essa convivência com as crianças e com os vizinhos, enfim. Era uma coisa muito agradável. Clarice com o Pedro, meu irmão, nos jardins da casa. Ele é 4 anos e meio mais velho que eu. É uma festa fantasia onde está o Pedro, meu irmão, que é o segundo da esquerda para a direita. Aparentemente uma fantasia de árabe. Essa outra foto, se não me engano, é um passeio que nós fizemos ao Jardim Zoológico. Dá para ver pela foto que era no inverno. Está a Mafalda, Érico, a Clarice, o Pedro e eu, todos aparamentados para um passeio no inverno. Washington, 7 de setembro de 1956, sexta-feira, 10 horas AM. Prezados senhor e senhora Veríssimo. Como é do conhecimento dos senhores, meu marido e eu, não tendo infelizmente religião por enquanto, criamos nossos filhos na ideia de Deus, mas sem lhes dar rituais definitivos e à espera de que eles próprios mais tarde se definam. Tendo terminado com algum esforço, frase tão comprida, vem ao assunto principal, que é o objetivo emocionado desta carta. Desejo perguntar-lhes se acreditam na possibilidade de padrinhos leigos. Eu acredito. No caso do Sr. E da Sra. Fal também acreditarem, esta carta os convida, em nome de uma amizade perfeita, a serem padrinhos e madrinha de Pedro e Paulo. A condição única é continuarem a gostar deles. No caso dos senhores não aceitarem, no hard feelings, mas a verdade é que por 3 anos vocês têm sido os padrinhos deles, por tácito, espontâneo e comum acordo. Restaria apenas legalizar uma situação que aos poucos estava se tornando escandalosa. Se eu disser que a ideia já me havia ocorrido mais uma vez, os senhores hão de duvidar, pois acreditem. Quando o senhor Veríssimo aventou a hipótese, meu coração se rejubilou e quando digo, não estou brincando. Aí, pois, fica o nosso convite. A resposta deverá ser dada antes do embarque, pois em caso de uma afirmativa, quero anunciá-la às crianças. Na esperança do convite ser aceito, ouso assinar Comadre Clarice. Sempre tive secreta inveja da Comadre Luísa. De certa forma, a Mafalda e o Érico foram os meus avós de fato. Era justamente o Mauri e Clarice, o casal que mais gostavam. Foi uma assim, a afinidade foi imediata. E eles passaram a conviver. E, claro, o fato do Érico ser também um escritor. Acho que isso é uma coisa que eu sinto de a gente não ter, porque o Érico Veríssimo leu os originais da Maçã no Escuro. Clarice comenta isso em cartas, só que a gente não tem a resposta. Assim, o que o Érico dizia para ela? Porque o Érico meio que dá a entender que ele aconselhava, ele aconselhou muito a respeito dos contos do Simeão Leal. O Érico acompanhava, assim, dava dicas para ela na tradução do Perto do Coração Selvagem. É uma coisa que eu lembrei, né, assim, da rotina da Clarice. Ela comenta nas cartas, vocês tinham um carro, né? Então, que ela aprendeu a dirigir. E ela era uma espécie da motorista da casa, porque assim, ela disse que ela levava o Pedro a pé para a escola, depois ela levava o Paulo de carro, depois ela levava o Mauri para a embaixada, quer dizer, então assim, e depois ela buscava o Paulo e depois buscava o Mauri, quer dizer, então ela, digamos assim, eu fico imaginando assim o dia, né? O dia dela, como é que era? Ela tinha essa rotina, não só do carro, mas ela tinha a rotina da casa, que eu não sei como é que seriam essas atribuições, né? Por exemplo, da Vani, tinha a cozinheira, que era a Fernanda, né? Porque tinha
também... E fora a embaixada, os compromissos, né? Receber os amigos. Então, tinha então, assim, eu imagino que era uma rotina bastante, assim, movimentada, né? Que ela conheceu muitos artistas jovens nesse momento. O Aloysio Magalhães, que foi fazer uma exposição. Quer dizer, eles estavam começando, né, Paulo? Isso que é interessante também, que assim, a Clarice conhece esses artistas, que depois que se tornaram referências, né? Nesse período em Washington, porque havia esse intercâmbio cultural também, né? Brasil, Estados Unidos, a própria Faiga também. Aquelas gravuras que a Faiga deu para Clarice foram dessa época. Que estão numa dessas fotos. Exatamente, que ela conheceu Clarice nessa época. A Faiga ficou nos Estados Unidos durante um tempo. Eu não sei exatamente o motivo, mas ela foi para um estúdio... aqui tem na legenda Miller of Washington, e ela tirou várias fotos que depois foram usadas talvez para eu tenho uma quer dizer, uma hipótese. Em mais de uma carta ela comenta que quando acontece aquela tradução do Perto do Coração Selvagem para Plon, 54, se não me falha a memória, né, que ela assina o contrato. E ela diz assim, a Plon está me pedindo retratos, eu preciso tirar um retrato urgente. Então, não sei, porque assim, eu não lembro se nessa fase de Washington, se tem algum outro retrato, assim, porque isso aqui foi em estúdio. Ela fala, eu fui em um estúdio, ela achou caríssimo, que ela pagou acho, $45 por 3 fotos, ela fala assim. E ela estava com o cabelo curto, e realmente assim, isso também é interessante observar as fases, né? Os cortes de cabelo dela. Nessa foto que ela está com várias... São os diplomatas, né? São os diplomatas com o embaixador João Carlos Muniz, que está aqui no centro da foto. Aqui ela está de branco, tá vendo? E o cabelo curto. Essa foto aqui é 53, 54. Esse período. Então, assim, digamos assim, ela adotou esse cabelo curto nesse início, né? Digamos, vamos colocar assim, numa fase mais inicial. O Paulo era recém-nascido, aí depois o cabelo vai mudando, porque ela também fala muito disso, sobre o corte de cabelo. Ela vai falando nas cartas, ela vai falando isso. Eu vivo cortando o meu cabelo, eu não deixo ele crescer. Tem momentos que ela... Suponho que pode ser essa fase do cabelo curto. Minha mãe, em primeiro plano, cumprimentando uma senhora numa recepção. No segundo plano, meu pai também cumprimentando, beijando a mão de uma outra senhora, que não está identificada. Isso é certamente uma festa? É uma coisa da recepção de embaixada. Qual era a função do seu pai? Era ministro conselheiro da embaixada. Acho que ele chegou com um cargo inferior e foi promovido. Secretário, ele foi. Foi secretário e depois terminou ministro conselheiro. Essa é a foto na nossa sala em Washington. A gente vê a Alzira sentada no chão, intimidade. Atrás a gente vê já o desenho do Sesquiate, que ficou bastante famoso, o retrato da Clarice, e os galos que também acompanharam a vida toda. Os galos de Florença. Essa foto registra a viagem que a Alzira fez para o estaleiro Verome, na Holanda, quando ela foi batizar um navio que tinha o nome do pai Getúlio Vargas, e ela convida a Clarice, então, em Washington, para acompanhá-la, como se fosse uma dama de companhia. Enfim, era sempre uma ideia de uma dama de companhia, uma secretária. Assim. O embaixador sempre anda com o secretário. Então, a embaixatriz sempre anda com alguém do lado. E história curiosa é que, na volta, acho que houve uma tempestade muito forte e o avião teve que pousar na Groenlândia, e a Clarice faz uma crônica a respeito disso. Essa ligação da Clarice com a Alzira tem um lado bastante curioso, né? Porque elas convivem em Washington, mas a Clarice sempre teve, isso está descrito nas cartas, né? Receio dessa relação por conta até do poder que a Alzira Vargas tinha, né? Enfim, ela era embaixatriz, mas ela era também a filha do Getúlio Vargas. Então, assim, a Clarice sempre temia essa proximidade, de que a Alzira
achasse que isso poderia ser uma relação de interesses, simplesmente. Entendeu? Então, a Clarice, ela dividia muito bem isso, e ela conta numa carta que teve um momento que ela realmente, assim, abriu o jogo com a Alzira, sendo franca mesmo, que, assim, que ela era amiga, mas ela era amiga porque, de fato, gostava da Alzira, e não porque estava buscando algum tipo de interesse, que as relações de amizade que ela estabelecia eram nesse nível, e não porque porque acho que mostra-se uma ética, né? A Clarice e o Maurício tinham uma ética, isso fica muito claro na correspondência deles. Por outro lado, a Clarice e a Alzira, elas se entendiam muito bem. A Clarice fala assim, a gente se entendia assim, de forma muda, a gente não precisava falar nada. Então, elas tinham um nível de afinidade mesmo, né? Inclusive uma questão intelectual, porque a Clarice fez parte de um grupo que auxiliou a Alzira a escrever o livro Getúlio Vargas, Meu Pai. Tem a correspondência, né, Paulo? Tem uma carta que ela faz as anotações do livro. Sobre essa questão de ética, tem uma frase que meu pai repetia: posto não se pede, posto não se recusa. Essa era quase a função da hierarquia militar do Itamaraty. Antes de Washington, ela já tinha 3 romances publicados, Perto do Coração Selvagem, O Lustre e a Cidade Sitiada. E alguns contos, primeiro livro de contos. Do período de Washington, ela escreve mais 8 contos, porque justamente o Simeão Leal encomenda, tá? Que são alguns que depois vão entrar em Laços de Família, como A Menor Mulher do Mundo, O Crime do Professor de Matemática, que ela faz uma nova versão, e tem mais alguns que ela publica depois na Legião Estrangeira. E A Veia no Pulso, que vai se tornar A Maçã no Escuro. E esses são os textos que ela escreve em Washington. Nós ficamos em Washington até julho de 1959, quando a gente, a Clarice, o Pedro e eu, retornamos. Meu pai continua em Washington trabalhando, foi o começo da separação do casal. Então, esse período, quer dizer, 59, esse período já, as cartas mostram isso, né? Que eles já estavam realmente no processo de separação. Enfim, aí são feitos todos os acordos, né, nesse sentido, preparando para eles voltarem para o Rio de Janeiro. E também na questão literária, né, da vida literária de Clarice, quer dizer, assim, acho que ela já estava no limite, assim, porque ela já estava há anos esperando uma resposta do Enio Silveira, da Civilização Brasileira, para publicar Maçã no Escuro, que era A Veia no Pulso, né? E o Simeão Leal também, que estava com os contos esses que depois ela consegue tomar de volta e publicar na Senhor, porque aí também ela tem aquela coisa que, assim, ela queria também ganhar alguma coisa, algum dinheiro com esses contos, porque ela estava começando uma nova vida no Rio de Janeiro, com os filhos, mas ela estava querendo também, assim, recomeçar literalmente, né? Assim, no Rio de Janeiro, mas assim, é como se ela se lançasse novamente no Rio de Janeiro, porque essa saída de Washington é isso, né? Quer dizer, ela já traz o Laços de Família na mala e A Maçã no Escuro. Mas eu não diria que é um lançamento literário, era uma revisão de postura de vida, porque a vida de esposa de diplomata era cheia de encargos, cheia de, enfim, ela também sentia muitas saudades do Brasil, das irmãs, então é um rompimento, né, com a vida diplomática. Sim. Uma separação do casal somente. Sim. Que até a Alzira comenta isso, né, nesse texto que a Alzira escreve. Ela diz assim: eu e Clarice tínhamos isso como afinidade. Nós não nos adaptamos à vida nesse meio diplomático. Tanto a Alzira quanto ela fala isso. É uma história que até o Luiz Fernando Veríssimo me contou. Nós tínhamos saído para um passeio, a família Veríssimo, a nossa família, e aí a família Veríssimo vai nos deixar na porta de casa. E eu, pequeno, talvez uns 3 anos de idade, na hora de despedir, eu viro para os Veríssimo: vocês querem entrar para tomar um cafezinho? E eu nunca tinha falado até aquele momento. Então, alguma coisa estava presa ali, que foi o convite para o cafezinho.
essa que aparece aí, com a certeza que é a Celina do Amaral Peixoto, filha da Alzira e neta de Getúlio Vargas. Estão se dirigindo à festa das cerejeiras em Washington, que é um evento muito tradicional. A Clarice escreveu uma carta para o Rubem Braga em 21 de abril de 1953, comentando sobre Washington. Então tem um trecho que ela diz assim: Washington é uma cidade tão larga, de ruas tão abertas, que dá pouco aconchego, dá impressão de vazio, de falta do que fazer. Uma coisa também que ela comenta muito nas cartas com o Fernando Sabino é sobre a chuva, que ela gostava muito da chuva, que era uma coisa que ela ia sentir saudades. Olha as cerejeiras aí, já estão em flor. Ó, aí é a Alzira, né, com a blusa branca. Provavelmente a Celina, né, Paulo? Como você comentou, ali à esquerda. Ali no meio, essa jovem, não sei quem é. Acho que eles pararam para cumprimentar a guarda montada. Ó, novamente a Alzira aparece. Esse é o monumento de Thomas Jefferson? Eu acho que sim. Elas se conhecem aí em Washington, né? Quando o Amaral Peixoto é designado para ser embaixador, foi em 1956. Eles ficam em Washington de 56 a 59. E a própria Alzira diz que elas se conhecem aí, entre aspas, porque elas já se conheciam desde os anos 40, quando Clarice esteve com ela, quando a Alzira trabalhava no gabinete do Getúlio, do pai dela. Clarice estava começando no jornalismo e a Alzira concedeu uma entrevista para a Clarice. E quando elas se reencontraram, é que elas lembraram disso. Isso é curioso. A Alzira Vargas escreveu um texto belíssimo que está no CPDOC, né, falando sobre isso, sobre esse encontro delas. E, enfim, depois aí, durante esses anos em Washington, elas foram muito ligadas, muito próximas mesmo. Você tem alguma memória desse dia ou dessas festas, Paulo? Vagamente, isso me parece alguma coisa também próximo da embaixada em Washington, onde eu também percorri os jardins. Né? Duas esposas, né, de diplomatas, né, a Sotelo Alves Amaru e a Silvia Seixas Correia, elas falaram que Clarice era muito afável, mas muito discreta, né? E era assim a porta-voz das esposas de diplomatas, né? Ela tinha essa como ela tinha mais tempo, né, de embaixada, elas comentaram isso. Ela era meio que um braço direito mesmo da Alzira. Era muito comum elas, enfim, frequentarem as casas, né, umas das outras, os filhos brincarem, enfim. Era uma vida relativamente pacata que elas tinham em Washington, claro, com as recepções, com os coquetéis, enfim.
sou eu andando na frente da minha mãe. O Amaral Peixoto. Embaixador Amaral Peixoto. Esse que está de terno, acho que azul, né? Esse um óculos. O Amaral Peixoto. Pela data de chegada do embaixador, quer dizer, esse vídeo é de 56 em diante. É porque eu tinha, acho que 3 anos aí. 3, né? 3 e pouco. A Alzira à direita, de óculos. Outra vez a Clarice e o menino que passa atrás. É você, né, Paulo? Sou eu. E o seu pai está logo ali à frente, né? Você vê que quando ela olha, quando ela vê, o Paulo já escapou e foi em direção ao pai. Não, meu pai era uma pessoa, assim, muito alegre, amigo dos amigos. Era uma coisa, realmente, era um sol na vida de quem se aproximasse. Esse é o secretário da embaixada. Olha a Alzira aí. Alzira. Clarice era mais nova. Clarice era mais nova. Devia ser pelo menos uns 10 anos de diferença. E olha, tá vendo? Lembrando a Carmen Miranda, né?